Muito obrigado, pastor Leandro, sua esposa Rafaela. Uma alegria imensa estar com vocês nesta manhã, vocês não podem imaginar. O que aconteceu em mais ou menos 1997, eu não tinha a mínima ideia que Deus amava você de tal maneira que hoje você estaria aqui. E você, como o pastor Josué falou, 64 igrejas. A única coisa que nós sabíamos é que naquela época tinha um espaçozinho ali na Barra que precisava ouvir a palavra de Deus. Então Deus nos enviou para lá e nós fomos. A minha esposa Brenda, eu quero que ela fique de pé, ela estava comigo, claro. E apesar de termos 4 filhos, a única que estava em casa naquela época era a nossa filha, que está nos Estados Unidos, mas que hoje já ouviu vocês cantarem, porque nós mandamos para lá. E nós temos também um outro casal que estava conosco e ajudou o início, o pastor Ednilson, que está aqui, e a esposa, a Luciana, e o filho dele, Gabriel, que era bebê naquela época, estão aqui. E comigo também, porque nós trouxemos um grupo de pastores americanos e esposas. Nós estivemos na Cracolândia, em São Paulo, que hoje tem a Cristolândia, né? Em 44 lugares diferentes no Brasil, vendo Jesus transformar vidas incríveis. E nós temos aqui o pastor Wade, a sua esposa Jennifer, e o pastor Craig e a sua esposa Harry também estão conosco. É uma alegria tê-los aqui nessa manhã. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, porque hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a verdade que Jesus transforma, de verdade, quando Ele entra em nossos corações. E talvez para vocês que nunca leram a Bíblia, nós vamos ler uma história verídica que aconteceu há 2000 anos atrás. E é uma história de um encontro entre Jesus e um homem endemoniado. Um homem que tinha demônios literalmente no seu corpo e em sua alma. E como até nós cantamos hoje sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Mas houve naquela época uma grande transformação em essa uma pessoa. Agora, é interessante que nesse dia, quando Jesus teve um encontro com esse homem, ele já havia pregado bastante tempo a várias mil pessoas. Eles estavam empurrando Jesus de tal maneira que ele estava ali naquele grande mar, e ele disse: não, eu tenho que entrar num barco, senão eu não aguento. E Jesus do barco pregou para multidões. E dali ele disse assim para os discípulos: olha, vamos para o outro lado, lá do mar da Galileia. E eles começaram a ir. Só que vocês se lembram da história, houve uma grande tempestade. Os discípulos pensavam que eles iam morrer. Porém, chegaram ao outro lado, e ali então começa essa história de um homem. Jesus pregou a milhares, passou por aquele vendaval tremendo para falar com um homem. E essa é a história que nós queremos olhar hoje. Então, em Marcos capítulo 5, começa dessa forma: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-los. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Agora, notem que esse homem veio ao encontro de Jesus. Primeiro, nós sabemos que ele estava a uma certa distância, e quando ele viu Jesus, ele veio correndo. Agora,
Uma coisa que nós temos certeza que naquela época Jesus andava por muitos lugares e o povão conhecia, havia ouvido falar de Jesus, sabia que ele curava, sabia que ele ajudava, sabia que ele amava o povo e que ele era diferente dos religiosos. E quando ele viu, ele veio correndo porque ele disse: Jesus pode me ajudar. Agora, quem era esse homem? Esse homem andava pelos sepulcros. Vocês aqui bem perto têm um cemitério. Imaginem uma pessoa que mora no cemitério, que dorme entre aqueles sepulcros. E nós temos montes aqui em volta da região. Então esse homem subia nos montes, ele morava nos sepulcros, no cemitério, e além disso, gritava de vez em quando. Quem era esse homem? Todos nós fomos bebês, ele foi um bebê, pense bem, aquele bebê na mão da sua mãe. Além disso, ele depois cresceu, ele foi um menino, depois um adolescente, depois um jovem, um adulto. E eu posso imaginar as fases difíceis, quem sabe o que aconteceu na vida dele, quem sabe o que os pais estavam fazendo, como que ele foi tratado, mas algumas coisas nós sabemos, porque ele, sem dúvida, juntou a uma rebeldia e havia amargura no coração dele e imoralidade. E por que eu digo isso? Porque essas coisas são portas para a entrada do nosso inimigo Satanás em nossas vidas. Quando nós praticamos aquilo que é errado, Satanás coloca o pé dele ali dentro um pouquinho e ele quer participar da nossa vida. Quando nós temos aquela amargura lá no fundo do coração porque alguém nos machucou, alguém falou algo mal contra nós, e nós não largamos aquilo, e nós queremos de volta ferir aquela pessoa, nós abrimos a portinha, e o inimigo quer entrar. E havia acontecido isso, sem dúvida, na vida desse homem. É interessante que, de vez em quando, ele ficava são, os demônios não se manifestavam, e naquela época o povo vinha, porque ele era tão bruto, que eles acorrentavam esse homem, colocavam grilhões nos seus pés, e então saíam. Mas aí vinham os demônios, e ele então quebrava aquilo com muita facilidade. O homem estava numa situação tremenda, difícil. E agora Jesus vem. E o que eu acho incrível dessa história é como é que Jesus pregou a 4.000 pessoas. Imagina, que maravilha, eu estou pregando a todas essas pessoas aqui. Mas olha, ele sai para falar com uma pessoa. Você sabe que isso indica que Jesus ama você. Eu sei que você está aqui nessa multidão. Porém, Jesus se interessa por você individualmente, e seja lá o que você está passando. Seja lá a alegria, ou a tristeza, ou a dificuldade da sua vida, Jesus se preocupa com você individualmente. E é o que ele fez, e nos mostrou como nós precisamos viver. Então, esse Jesus estava transformando vidas e continua transformando. Então, nesse momento, Jesus expulsa os demônios da vida dele, e eram muitos, um número que a gente nem precisa falar, porque é muito, muito, muito. E esse homem, que o povo pensava era um homem maluco, que sempre causava problemas para muitos, que era bruto, como eu falei, aquele que metia medo nas pessoas, aquele que tivera a legião de demônios, agora tem Jesus no coração. Aquele que antes não parava de andar pelos sepulcros e montes, a Bíblia diz aqui, que ele agora estava sentado com calma. E esse homem, que andava nu, ou praticamente seminu, a Bíblia diz aqui, agora ele estava vestido com roupa. Esse homem que antes se mostrava louco, literalmente, e maluco, a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Porque o que aconteceu é que pessoas viram aquilo, saíram, voltaram para a cidade,
e os campos falaram, olha o que está acontecendo aqui, o pessoal veio correndo, e é isso que eles encontraram, um homem totalmente transformado, imediatamente. Foi algo tremendo. Então nós sabemos que a história termina que Jesus entrou no barco e disse, eu vou embora, e o homem disse, peraí, deixa eu ir com o senhor, deixa eu ir contigo, você transformou a minha vida, eu quero sair contigo. E Jesus disse, não, meu amigo, você precisa ir para casa, começa com a sua família, e começa a falar da sua transformação. A família dele havia, sem dúvida, visto essa vida que foi para o fundo, e agora chega o filho transformado. Imaginem vocês o que os pais estavam sentindo. E ele disse, vai embora. Então, ele foi para casa, e ele se tornou um evangelista, porque ele foi a 10 cidades, a Decápolis, Deca campeão esse homem, passando a palavra de Deus para todas aquelas cidades, dizendo, eis aqui o que Jesus fez por mim. E Jesus realmente transforma. Eu olho para vocês hoje, e sem dúvida, Jesus transformou a sua vida. A pergunta é, você já refletiu sobre esse fato, assim, recentemente? O que aconteceu na sua vida? Em Marcos 3, nós lemos que Jesus transformou a vida de um paralítico, curando aquele homem. O povo nunca havia visto tal milagre até aquele momento. Em Marcos 4, Jesus transforma uma tormenta no mar, com a calma e fez a água tranquila. Em Marcos 8, ele transforma a fome de uma multidão com alimento. Em Marcos 10, ele transforma a vida de um homem cego, Bartimeu, dando-lhe alegria. Aqui no Rio de Janeiro havia um rapaz chamado Suru Williams. Ele era um jovem original do país de Benin, na África. E o governo brasileiro ofereceu bolsas de estudo a 30 jovens daquele país, e que se eles aprendessem a língua portuguesa em 6 meses e passassem na prova, eles poderiam entrar para a faculdade aqui no Rio de Janeiro. E somente um dos 30 passou, que foi o Suru Williams. E esse jovem entrou na faculdade, estudou 1 ano, foi muito bem, só que mudou a política naquela época e literalmente disseram para ele, você não pode mais. Então ele perdeu a bolsa de estudos, ele foi forçado a sair sair do alojamento da faculdade, sem dinheiro, sem comida e sem lugar para ficar. Havia um dos professores daquela faculdade que realmente gostava dele, ele estava indo muito bem, e aquele homem disse para o Suru, ele disse, olha, você vai para Petrópolis, e lá você vai encontrar ajuda na casa dos meus pais, e você pode ir para lá. E deu o ticket para ele chegar até Petrópolis. E ele foi. Só que quando ele chegou lá, ele perdeu o endereço dos pais daquele professor. Ele não tinha nada. Então ele foi para a biblioteca e ele passava o dia na biblioteca, à noite ele ficava na rua. Aí depois de 4 dias nessa biblioteca, a bibliotecária disse assim, esse homem está vindo aqui, qual é o problema? Começou a conversar com ele, descobriu que ele não tinha lugar para ficar, e ela disse, olha, você precisa ir à igreja, e eles vão te ajudar. E ele acaba, então, na 2ª Igreja Batista de Petrópolis. E o pastor descobriu a situação, falou para o pessoal, e havia lá um homem, um médico e a sua esposa, pessoas consagradas, comprometidas com Deus, e eles, então, disseram, nós vamos ajudá-lo. Levaram para a sua casa, ajudaram a ele a entrar na universidade lá, naquela cidade, e ele se tornou uma bênção para aquela família. Começou a ir à igreja com eles, ouviu o evangelho, que Jesus o amava, mas que o pecado nos separa de Deus. E Jesus Cristo é a solução, e ele entregou a sua vida a Jesus.
E ele começou uma transformação incrível. Agora, veja bem, primeiro aquele casal havia sido transformado por Jesus. E é por isso que eles aceitaram aquele jovem Suru. E depois Suru foi transformado. E hoje ele trabalha com meninos de rua, lá em Petrópolis, os quais não quer que sofram como ele sofreu. Por que isso? Porque Jesus transformou a sua vida. Agora, por que você acha que Deus transforma a nossa vida? Deixa eu fazer uma pergunta. Porque eis a razão. Na sua opinião, qual é a razão número 1 por que Deus colocou você aqui nesse mundo? Há muitas razões maravilhosas, mas qual foi a razão número 1? E não precisa responder não, porque eu vou dar a resposta, que eu quero que vocês ouçam. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que Deus fez depois que Ele criou o homem? A primeira coisa foi falar com o homem. O que Deus mais queria conosco é um relacionamento que duraria para a eternidade, aqui na terra. E Deus então disse a Adão e Eva, vocês podem ter o que vocês quiserem, todas essas árvores, é um lugar fabuloso. E na minha opinião, eles passaram um bom tempo com Deus. Eles passeavam no jardim, sempre com Deus. Mas vocês sabem o que aconteceu. Eles resolveram ir naquela uma árvore, a única que não podiam ir. E como nós muitas vezes somos tentados a fazer aquela uma coisa que nós não podemos fazer, eles fizeram. E naquele momento, quando eles comeram aquele fruto, o que aconteceu? O relacionamento quebrou. Quebrou. Agora, vocês sabem que a nossa vida, ela é totalmente relacionamentos. Você nasceu num lar, você tinha pais, talvez você teve bons dias ou anos com eles, ou talvez ruins, mas havia um relacionamento. Você cresceu, foi para a escola, relacionamento. Você continuou, está no trabalho, relacionamento. Você vem à igreja, que é relacionamento. Você vai no shopping, é relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Começando com Adão e Eva, mas Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Ruth, Esther, Débora, Elias, Eliseu. Depois você vai para o Novo Testamento, tem Jesus com seu pai, Paulo, todos os discípulos. A vida é um relacionamento. E é por isso que Deus veio a esse mundo, porque Ele nos ama. Ele queria aquele relacionamento. Então Ele enviou seu Filho para viver aqui uma vida perfeita, para depois morrer na cruz por nós, para pagar os nossos pecados. E depois, então, ressuscitou dos mortos. E Jesus, o que Ele quer? Ele quer aquele relacionamento com você, porque Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma. Luiz Zapperini foi chefe de uma máfia em Nova York, da família Colombo. Ele ficou muito rico roubando de diversas formas. Ele foi chefe de 300 mafiosos, passou 7 anos na cadeia e 2 anos e meio em confinamento e solitário. E um dia, um dos guardas deu a esse Luiz Zapperini uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia na prisão e teve um encontro com Jesus. Ele pediu perdão, claro, pelos seus pecados, confiou nele como salvador da sua vida. E ele, lendo muito aquilo, ele achava interessante o inferno. Ele falava muito sobre o inferno. E ele disse que sem Jesus você vai passar a eternidade naquele lugar. E se não fosse Jesus, ele disse, hoje eu estaria ou na prisão ou morto. Ele foi transformado e hoje ele compartilha em muitas cidades, igrejas, o que Deus fez na sua vida. Essa semana que passou, nós estávamos na Cracolândia. Eu não sei se você já entrou naquele fluxo, mas quando eu entrei ali, o pensamento que veio à minha mente é que o inferno vai ser assim. Pessoas jogadas, todas querendo mais drogas. Uma coisa assim incrível, só que vai ser pior do que aquilo, o inferno. E esse homem se preocupava que pessoas não fossem para o inferno, que eles aceitassem, crescem em Jesus com o coração. Vocês sabem que, mas o que é bom é que na Cristolândia,
há transformação. E nós passamos nas ruas assim, e o nosso amigo lá da Cristolândia dizia assim, olha, aqui esse pessoal recebe comida do governo, aqui tem uma ONG que dá comida, mas a diferença é que nós damos Jesus. E Jesus transforma a vida deles. E nós falamos com vários deles, aceitaram a Cristo ali. E eu fico assim maravilhado como Jesus pode transformar a nossa vida. Tem um casal ali em São Paulo, Cíntia e Josué Romano, e eles trabalham com crianças e adolescentes em duas favelas diferentes. Os dois nasceram nas favelas. Quando alguns de nós podemos dizer, eu nasci num lar cristão, a Cíntia dizia, eu nasci num lar de drogas. O avô vendia drogas. O pai vendia drogas. Quando ela era pequenininha, lá naquela mesa, ela enrolava os papéis, drogas. Ela cresceu dessa forma. O avô ia para a prisão, de vez em quando saía, voltava, ia para a prisão. O pai passou 11 anos na prisão. Quando ela tinha 2, ela só viu o pai quando ela tinha 13 anos de idade. Essa era a vida dela. E ela detestava isso. Mas um dia, Deus, sendo muito bom, colocou ela e o marido junto, ele também vendia drogas, até que Jesus tocou no coração dele, transformou aquele jovem, transformou a ela, e hoje eles lideram, e o desejo deles é ajudarem aquelas crianças a não caírem nas drogas, como muitos ali caem. Por quê? Porque foram transformados. Agora, isso são casos, especiais, difíceis, mas e se você está aqui e você foi criado na igreja? Será que Deus transformou a sua vida? Quando eu tinha quase 2 anos de idade, meu pai estava dirigindo a mais ou menos 90 quilômetros por hora, eu e a minha irmã estávamos atrás, e ela pulou para frente. Naquele tempo não tinha cinto, nada disso, E eu abri a porta de trás e fui jogado. E caí numa vala profunda, mas havia muito mato ali, e obviamente eu não morri, porque eu estou aqui. Mas eu arranhei o meu joelho, um pouquinho de sangue e tal, mas eu pergunto muitas vezes, por que eu estou vivo? Sabe, muitas pessoas que sofrem dizem, por que Deus deixou isso acontecer, o mal? Mas às vezes, por que Deus deixou o bom acontecer? Deus tinha um plano. Eu aceitei a Jesus quando eu ainda era criança, e Deus foi transformando a minha vida. Vocês sabem que quando eu era garoto, eu estava na igreja, de vez em quando tinha uma reunião de evangelismo, aí vinha um evangelista, e ele dava o seu testemunho, e ele dizia assim, eu vivi essa vida, foi uma vida terrível, eu era mau, eu fiz isso de ruim, aí Jesus me salvou. Aí eu ficava lá pensando assim, bom, eu nunca experimentei isso, para essa transformação, então eu preciso ser ruim primeiro, para depois descobrir Jesus, aí eu vou ser bom. Só que, felizmente, eu entendi depois que não era assim. Sabe, Jesus transforma todos nós, Ele nos garante a vida eterna. Mais tarde, Ele nos ajuda, vocês que cresceram na igreja, Ele ajuda você a vencer as tentações da juventude. Ele nos transforma, Ele transforma a nossa atitude contra outras pessoas. Ele transforma a nossa boca, os palavrões vão embora. Ele coloca dor quando você mente. E a mentira tem que sair. E Ele vai transformando. Ele te torna uma pessoa honesta. Isso é uma transformação. E Deus transforma o seu coração, Ele dá paz. Ele lhe dá paz. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe paz. A minha filha, nossa filha, trabalhava numa empresa, ela tinha a sua mesa aqui, tinha uma outra menina com a mesa ali, quase junto, mas aqui desse lado. E essa menina saía daqui, sentava nessa mesa e dizia assim para minha filha, que eu sinto tanta paz. Mas aqui na minha mesa, eu sinto uma agonia, problemas, tudo de ruim passa na minha cabeça. Como é que é isso? Sabe qual a diferença? Que aqui,
dentro dessa jovem está o Espírito de Deus. E só estando perto ali, Deus já traz paz às pessoas que estão perto, mesmo sem Jesus. Deus dá a você essa transformação. Jesus me salvou aos 6 anos de idade. Agora, eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, mas sabe uma coisa? Eu não me lembro de quase nada daqueles 6 anos, quando eu tinha 6 anos, mas eu me lembro de uma coisa. Tranquilamente, eu podia dizer exatamente o que aconteceu o dia todo. Quando eu aceitei a Cristo aquela noite, eu queria ir de manhã, minha mãe disse, não, espera aí, vamos conversar sobre isso um pouquinho. Mas eu estava sentado lá naquele lado esquerdo, e quando o pastor fez o apelo, eu fui à frente e entreguei a minha vida a Jesus. Porque Deus, Ele quer nos transformar. E muitas coisas que eu podia te dizer da minha vida, mas eu vejo como Deus foi transformando, e a mesma coisa na sua vida. E se você está aqui hoje sem Jesus no seu coração, eu quero dizer a vocês, é a coisa mais fantástica do mundo, é maravilhoso ter Cristo. Essa igreja existe hoje por causa de Jesus. Claro que homens e mulheres fizeram um trabalho fantástico, mas foi tudo com Jesus, foi por causa de Jesus Cristo. E ontem mesmo, estava ali tomando água de coco na praia, e o rapaz que nos ajudou, eu perguntei a ele, não descobri o nome dele. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre, quando você está falando com alguém que você não conhece, você sabe o significado do seu nome? Então, primeiro você descobre o nome, depois você pega o seu telefone e vai no Google rapidinho e diz assim, significado do nome. E você vê qual o significado. Aí você pergunta a ele, você sabe qual o significado do seu nome? Não, não sei não. 99% das pessoas não sabem. E você diz, você gostaria de saber? Mas claro. Aí eu passei para ele o nome dele. Eu disse, agora, para viver o seu nome, você tem que conhecer a Jesus Cristo, porque é Ele que nos transforma. E você tem um nome fantástico, e com esse nome, com esse significado, é incrível o que você pode fazer com Jesus. Aí sabe o que ele falou? Você está certo, a minha esposa vai para a igreja, meus filhos vão à igreja, todo mundo vai à igreja lá em casa, menos eu. Eu tenho que ir, agora eu tenho que ir. Eu não falei com ele nada da igreja, só dei o significado do nome dele, como ele podia ter um relacionamento com Jesus. E eu amei. De repente eles fazem isso, olha, isso acontece sempre, porque é um hábito que eu tenho, eu gosto de fazer isso, para ver pessoas que ficam tão felizes para descobrir o nome. Agora, às vezes, enquanto tem um nome ali que é meio difícil, aí às vezes você não quer falar, tem que tomar cuidado, mas eu acho que o nome dele significava livre, ou livramento, ou alguma coisa assim. Então nós podemos sempre levar Jesus para essas pessoas, por quê? Porque Ele vai transformar. Então, eu pergunto a vocês hoje, se você está aqui, e você está pensando sobre o momento onde você realmente quer Jesus no seu coração, mas você está pensando, mas ainda não tomou aquela decisão. Hoje é o dia, não tem dia melhor do que esse, para entregar a sua vida a Cristo e deixar Ele entrar. Tem pessoas aqui que vão te ajudar, vão estar aqui, nós vamos cantar daqui a pouco, e é só você dizer, Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu reconheço que eu sou um pecador ou uma pecadora, porque todos nós já pecamos. E nós estamos, no momento, nós estamos separados de Deus. Mas Jesus veio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho a Deus. Ele é a ponte que, quando nós confiamos nele, com a nossa mente, mas com o nosso coração de verdade, não é acreditar em Jesus, é crer em Deus, é crer em Cristo. Quando a gente crê, o que acontece? Ele entra, o Espírito de Deus vem morar no nosso coração. Imediatamente nós sentimos paz e a nossa vida é transformada dali para frente. Nós começamos a caminhar com Ele e Deus faz a diferença.